início a mais uma aula da nossa disciplina. Hoje a gente vai construir as chamadas equações de Hamilton do movimento. Nós investimos um certo tempo da disciplina na discussão do formalismo lagrangiano, e daí nas equações de Euler-Lagrange, né? E aí nas últimas aulas a gente começou a investir na chamada dinâmica hamiltoniana. E assim como a gente consegue construir um conjunto de equações que são equivalentes às leis de Newton no formalismo lagrangiano, no caso do formalismo hamiltoniano, a gente também tem um conjunto de equações que a gente entende, que a gente denomina, né, por equações de movimento. Então a gente vai começar a discutir na aula de hoje as chamadas equações de Hamilton do movimento. Daí a gente vai perceber algumas sutilezas, algumas diferenças que existem na construção das equações de Hamilton comparado com as equações de Euler-Lagrange, tá certo? Apenas para a gente recapitular alguns aspectos que a gente viu nas últimas aulas. Primeiramente, nós podemos afirmar o seguinte: a hamiltoniana para qualquer tipo de sistema mecânico, ela é dada, definida, por meio da seguinte relação. Ela é um somatório que vai de 1 até o número total de coordenadas que você tem, do produto do momento correspondente a cada coordenada pela velocidade correspondente a cada coordenada, menos a sua função lagrangiana. Lembrando que a lagrangiana depende da cor de cada coordenada generalizada, de cada velocidade generalizada e, eventualmente, pode depender do tempo. Eventualmente, não quer dizer que vai depender sempre, mas em algumas circunstâncias você pode ter lagrangianas que são dependentes do tempo. Tá certo? Essa, então, é a definição de função hamiltoniana. Mas a coisa não para por aí. Um aspecto importante com relação à hamiltoniana diz respeito a uma pergunta que a gente fez na nossa última aula. Quando a hamiltoniana pode ser identificada como a energia do seu sistema de partículas? Então, quando a hamiltoniana é exatamente igual à energia, será ela sempre igual à energia? Não, de fato não. Existe um conjunto de 2 ou 3 condições que têm que ser satisfeitas para que você possa garantir que a hamiltoniana seja independente, que seja equivalente à energia do seu sistema de partículas. E aqui, no caso, nós estamos falando de energia mecânica, né? Ou seja, quando nós podemos dizer que essa definição da hamiltoniana vai nos dar ou ser equivalente à soma da energia cinética com a energia potencial. Você tem um conjunto de condições a serem satisfeitas que são as seguintes. Primeira delas, o conjunto de equações de transformação de coordenadas não pode depender explicitamente do tempo. Então, digamos que você vai escrever as suas equações, a representação da posição das suas partículas em função do tempo em coordenadas cartesianas. Por alguma razão, provavelmente pela geometria do problema, talvez seja mais vantajoso você trabalhar num outro sistema de coordenadas, como coordenadas cilíndricas, polares, esféricas, enfim. Se essas equações que fazem a migração de coordenadas cilíndricas, cartesianas, para coordenadas cilíndricas, não forem dependentes do tempo, você tem obedecido a primeira condição para que a hamiltoniana seja a função energia do seu sistema. Mas é apenas a primeira condição. Então, as equações de transformações de coordenadas aqui no caso nós estamos falando de coordenadas cartesianas para generalizadas, não podem depender explicitamente do tempo.
Essa é uma condição. Talvez a mais importante. Principalmente porque, se ela for obedecida, em geral, ela vai garantir a obediência da terceira condição que a gente vai colocar no final. A segunda é o potencial não ser dependente das velocidades generalizadas. Então, o potencial depende apenas das coordenadas generalizadas. Ele não possui dependência explícita com velocidades. E a terceira é decorrente da condição 1. É uma condição lançada sobre a energia cinética do seu sistema de partículas. A energia cinética vai ser uma função quadrática das velocidades. De uma maneira geral, a gente até passou por uma prova relativamente extensa na nossa última aula, né? A gente viu que afirmar que a energia cinética é uma função quadrática das velocidades significa que ela pode ser expressa como uma relação dessa natureza aqui. Você vai ter um duplo somatório em dois índices, J e K, de um coeficiente AJK vezes o produto de uma velocidade Q.J vezes o produto de uma velocidade Q.K, tá certo? Claro que o J pode ser igual ao K, então eu vou ter termos quadráticos na velocidade, mas nada me impede que eu tenha termos cruzados, tá certo? Então, nesse caso, o índice I poderia ser diferente do índice J. Um produto de uma velocidade radial com uma velocidade angular, por exemplo. Isso é uma possibilidade, tá certo? Quem são esses coeficientes AJK? Esses coeficientes eles estão relacionados com as relações que você usa para poder efetuar a transformação de coordenadas. Eles estão relacionados com as coordenadas cartesianas e a relação que elas possuem com as novas coordenadas generalizadas que você possui. Então, esse coeficiente AJK, ele tem mais ou menos a seguinte cara. Ele é um somatório, tá certo? Num índice J, que vai de 1 até S, da derivada da coordenada x, y de uma determinada partícula em relação à coordenada generalizada QJ, vezes a derivada da mesma coordenada xy em relação à coordenada generalizada QK. Então, você pega uma coordenada cartesiana e você deriva isso em relação a J e em relação a K, tá certo? E aqui, na verdade, é um somatório em J indo de 1 a K, acompanhado de 1 a S, perdão, acompanhado de um outro somatório em K, que vai de 1 até S também. Esse S é um índice que representa o total de coordenadas que você possui. Um instante só, por favor, que eu... O total de coordenadas generalizadas. Ok? Então vejam o seguinte. Em que vai consistir um somatório como esse?
Um exemplo ajuda. Digamos que você tenha as equações de transformação de coordenadas cartesianas para esféricas. De coordenadas cartesianas para esféricas, digamos que você tem aqui a posição de uma determinada partícula no espaço. E aí, inicialmente, você vai marcar a coordenada dessa partícula, a posição dessa partícula, em coordenadas cartesianas. Então, aqui você tem um vetor posição R dessa partícula. Ele vai ter uma coordenada x ao longo do próprio eixo x, uma coordenada y e uma coordenada de altura z. Então, a gente teria um x na direção y, mais um y na direção j, mais um z na direção k. Vamos imaginar que, por alguma circunstância, seja mais vantajoso trabalhar com a posição dessa partícula ou do sistema de partículas que você está estudando em coordenadas esféricas. Em coordenadas esféricas, você trabalha não com as coordenadas x, y e z, mas sim com uma distância radial da partícula até a origem e dois ângulos. Um no plano XY medido em relação ao eixo X. Você pega a projeção da partícula no ponto XY, no plano XY, e rebate essa posição aqui no plano, aqui no eixo X. Então você consegue mostrar, não é difícil mostrar, que o X ele é igual a R vezes seno de θ vezes o cosseno desse ângulo φ. Ou seja, é a projeção do R no plano XY, que seria essa linha pontilhada, que seria R seno de θ. Projetado no eixo X, você vai ganhar um cosseno de φ. O Y é igual a R seno de θ seno de φ. E o Z depende apenas de duas coordenadas. Ele vale R cosseno de θ. Tá certo? Essas, então, são as equações de transformação sem haver nenhuma dependência temporal explícita de coordenadas cartesianas para coordenadas esféricas. Ora, quem vai ser o seu S, então? O seu contador de coordenadas generalizadas. O seu S, ele vai valer 3. Porque eu tenho 3 coordenadas no novo sistema para onde eu vou. Então, a minha energia cinética, ela seria igual a um somatório num índice J e num índice K, que vão de 1 até S, com S sendo igual a 3. Da derivada de cada coordenada xi em relação a um índice QJ, vezes a derivada de cada coordenada xi em relação a uma coordenada QK. E isso tudo é multiplicado por um coeficiente a J de K. Tá certo? Então, isso aqui seria um somatório em J, que vai de 1 até 3. Aliás, minto, gente, eu fiz uma coisinha errada aqui na linha de cima. Eu coloquei explicitamente as equações para o próprio coeficiente AJK, tá certo? Então, seria
uma derivada de xi em relação a QJ, uma derivada de xi em relação a QK, vezes um Q.J, Q.K, tá certo? Isso aqui seria meu coeficiente a J de K, tá certo? Meu objetivo, então, na verdade, é trabalhar no cálculo desse coeficiente aqui. Pelo menos mostrar em linhas gerais como é que ele poderia ser calculado, tá certo? Ora, então quem é o xi no caso? Eu até vou ter um somatório nesse índice também. Mas esse xi é a minha coordenada cartesiana antiga. Então o xi, ele pode valer x1, x2 ou x3. Que equivale, numa notação um pouquinho mais simples, às coordenadas x, y e z. Se eu quero, então, fazer a derivada da coordenada xi em relação a qj e depois de xi em relação a qk, eu vou ter que abrir um somatório nesse índice j e nesse índice k. Então, digamos, por exemplo, que o meu i valha 1. I igual a 1 equivale à própria coordenada x. Se eu for, então, calcular o somatório com j e k, indo de 1 até 3, da derivada de x em relação a qj e da derivada de x em relação a qk, eu vou ter um total de 9 parcelas, porque isso aqui vai ser um somatório em j, indo de 1 até 3, porque o s vale 3, da derivada da coordenada x em relação a qj, multiplicado por um segundo somatório. Um somatório no índice k, também indo de 1 até 3, da derivada de x em relação a QK. É assim que a gente deve, então, abrir esse duplo somatório e interpretar essa parcela. Ora, então eu vou ter que isso aqui vai ser igual à derivada de x em relação à coordenada Q1, mais a derivada de x em relação à coordenada Q2, mais a derivada de x em relação à coordenada Q3. Multiplicando derivada de x em relação a QK, onde a gente vai ter derivada de x em relação a Q1, mais derivada de x em relação a Q2, mais a derivada de x em relação a Q3. E aí, quem são Q1, Q2 e Q3? São as coordenadas do seu novo sistema de coordenadas. Então, no caso, seriam as minhas coordenadas esféricas. O Q1, o Q2 e o Q3 equivalem, na verdade, ao conjunto de coordenadas esféricas R, θ e φ. Então, isso aqui seria igual a derivada de x em relação a Q1, que é a coordenada R. Del x, del R. Mais derivada de x em relação a Q2. Derivada de x em relação a θ. Mais a derivada de x em relação à terceira coordenada, que é φ. Vezes um termo equivalente, idêntico a esse aqui. Del x, del r, mais del x, del θ, mais del x, del φ. É por isso que agora há pouco, então, eu havia dito que a gente vai ter um total de 9 derivadas, 9 termos, né? Porque são 3 termos do primeiro somatório e 3 termos do segundo somatório. Eles têm que ser multiplicados entre si. E aí agora você vai voltar no seu conjunto de coordenadas, de equações de transformação de coordenadas,
para calcular cada uma dessas derivadas. Então, o x, por exemplo, é R seno de θ Pessoal, em que ponto exatamente que parou? Você estava escrevendo as coordenadas x, y e z. Não, então parou lá atrás, velho. Não, Aqui? não. Lá embaixo para você falar das derivadas, no caso. Você já tinha colocado aquele galinha com o produto das derivadas. Ah, então eu já tinha isso aqui colocado já. Isso. Beleza. Bom, o que eu fiz então na sequência é pouquinha coisa, né? Eu só retomei o fato de que o x é igual a r seno de θ cosseno de φ. Peguei então a equação de transformação de coordenadas da coordenada x para coordenadas esféricas. E aí agora calculei cada derivada explicitamente. O del x del r, uma vez que x é r seno de θ cosseno de φ, ele dá simplesmente seno de θ cosseno de φ. O del x del θ, o r você vai tomar como uma constante, o cosseno de φ também, mas a derivada de seno de θ em relação a θ vai me dar cosseno de θ. E o del x del φ me dá menos r seno de θ seno de φ, tá certo? Que a derivada do cosseno é menos o seno. Esse então, melhor dizendo, representa o conjunto de três derivadas parciais que eu tenho. Eu tenho que multiplicar isso por esse próprio camarada agora, multiplicar ele por ele próprio, para poder obter um coeficiente. O coeficiente da transformação de coordenadas cartesianas para coordenadas esféricas em termos de energia cinética. A gente só tem que levar em conta o seguinte, né?
Aqui, para poder obter energia cinética, eu tenho que fazer a soma em todos os J's e em todos os K's. Ou seja, eu tenho que fazer a varredura em todas as novas coordenadas que eu vou utilizar. Então, isso aqui teria que ser feito para J igual a 1, 2 e 3. Ou seja, para R, θ e φ. E o K também vai ter que passar por 1, 2, 3, ou seja, vai ter que passar também por R, θ e φ. Tá certo? Isso seria o resumo da ópera no final das contas. Então, a minha energia cinética vai ser um somatório num índice J, indo de 1 até 3, um somatório num índice K, indo de 1 até 3, de um AJK vezes Q ponto J, Q ponto K. Aí eu vou tomar a expressão do tal do AJK, tá certo? Só que inicialmente eu levei em conta apenas a coordenada x. Em princípio teria que levar também as coordenadas y e z, porque o A ele é dependente dessas outras coordenadas, tá certo? Mas só para a gente esboçar como é que seria o início do cálculo, isso aqui teria que ser feito da seguinte maneira. O AJK para a coordenada x, ele deu isso aqui, ó. Derivada de x em relação a r, mais a derivada de x em relação a θ, mais a derivada de x em relação a φ, elevado ao quadrado, que é esse conjunto de derivadas multiplicado por ele próprio. Vezes Q.J, Q.K. Aí é aqui que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque o somatório ele tem que ser aberto levando em conta também o J e também o K. Então, só para a gente ter uma noção de onde a gente vai chegar. Ô, pessoal, me dê um minutinho, por favor. A secretária da coordenação da física está me ligando já há algum tempo, já eu preciso atendê-la. Só um instantinho, me desculpe. Ô, Lúcia. Meu Deus do céu, hoje promete. Então, isso aqui vai ser igual a Q no final das contas. Levando-se em conta a dependência com o Q.J e o J indo de 1 a 3, isso aqui vai ser igual a um somatório em J indo de 1 até 3, da derivada de x em relação a R, vezes o correspondente Q.J. O J, então, no caso, vai trazer a coordenada R. Então, isso aqui vai ter um Q.R. Aí, para terminar de escrever o AJK, lembrando que o AJK é a derivada da coordenada xi em relação a QI, vezes a derivada da própria coordenada xi em relação a QK. Então, isso vai dar a derivada de x em relação a R, multiplicado pela velocidade Q.J. Então, o J aqui, ele foi feito igual a 1, certo? Vezes a derivada de x em relação a QK. Vamos colocar o K inicialmente valendo 1 também. Vezes Q.R. Isso aqui seria o primeiro termo. Agora, para o J fixado em 1, eu tenho que fazer o K variar de 1 até 3. Então, isso aqui
Vou até tirar esse somatório aqui para evitar confusão. Ainda deveria ser expandido da seguinte forma. Agora eu tenho que derivar o x em relação a r novamente, vezes q ponto r, uma velocidade na radial, vezes. Agora você vai pegar a outra derivada, aonde o k vale 2. Então você vai ter a derivada de x em relação a θ, que é a segunda coordenada esférica que eu tenho, vezes q ponto k. Q ponto k é uma velocidade associada à coordenada θ. Vai ser uma velocidade angular, q ponto θ. Então isso aqui ainda é para j igual a 1. Mais a derivada de x em relação a φ, que é a minha terceira coordenada. Aliás, aqui o j está fixo ainda, né? Então, de novo, é com relação a r, vezes q ponto r, vezes. Aí agora vem a derivada de x em relação à próxima coordenada, porque o k tem que passar pela primeira, segunda e terceira coordenada. Então, agora vai vir um del x, del φ, vezes a velocidade associada à terceira coordenada, que é uma velocidade angular, φ ponto. Esse aqui é o termo para j igual a 1. Agora eu tenho que fazer o j igual a 2. Fazer o j igual a 2 equivale a tomar a derivada da coordenada x que eu tenho em relação a θ, que é a segunda coordenada esférica que eu tenho, vezes a correspondente velocidade q ponto j. Então, no caso, q ponto θ, vezes a velocidade q ponto k, que tem que acompanhar uma derivada de x em relação a qk. Então, isso aqui vai me dar a derivada de x em relação a quem? O k ele foi feito igual a 1. Aliás, ele vai ser feito igual a 1 inicialmente. Então, aqui eu vou ter uma derivada de x em relação a r, vezes uma velocidade q ponto r. Mais a derivada de x em relação a θ, vezes q ponto θ. Aí agora você vai fazer o k valer 2. Então você vai ter a derivada de x em relação a θ, vezes a velocidade associada à coordenada θ, que é o θ ponto ou q ponto θ. Mas mantenha o j fixado em 2. Ele tem que fazer a varredura em todas as suas coordenadas generalizadas. Então, no caso, ele vai de 1 até 3. Então, eu tenho que fazer agora a derivada de x em relação a φ, vezes a correspondente velocidade q ponto φ. Vezes a própria derivada de x. Aliás, minto, estou fazendo bobagem. Aqui o j está fixado ainda, né? Então, se o j está fixado aqui, eu continuo fazendo uma derivada em relação a θ. Passou pela coordenada r, passou pela θ, agora tem que passar pela coordenada φ. Então, del x, del θ, vezes q ponto θ, vezes a derivada de x em relação a φ. Vezes a velocidade correspondente, que eu estou chamando de qφ ponto. Então, isso aqui são 3 parcelas que eu tenho válidas para j igual a 2. Cada parcela dessa multiplica 3 termos em k. E aí, agora a gente vai fazer a mesma coisa para a última coordenada, para a última componente do j, né?
O J valeu 1, agora valeu 2, falta ele valer 3. Quando ele vale 3, a derivada é feita em relação a φ. Então, a gente vai ter a derivada de x em relação a φ vezes Q ponto φ. Isso vai multiplicar uma derivada em x em relação aos índices k, que podem valer 1, 2 ou 3. Se o índice vale 1, a sua derivada de x é feita em relação à coordenada r. Então, del x, del r. Vezes a correspondente velocidade, Q ponto r. Mais a derivada de x em relação a φ, o J está mantido fixo, vezes Qf ponto. Vezes qual derivada? Eu fiz a derivada de x em relação a φ, agora fiz a derivada em relação a r, falta a derivada feita em relação ao próprio θ, tá certo? Mas aí daqui por diante eu vou deixar para que vocês continuem, tá joia? Então tentem terminar essa conta aqui como um problema. É só para vocês terem uma noção mesmo, que na prática o cálculo, ele, em problemas a serem resolvidos por meio dessa relação, a coisa acaba que é feita de maneira um pouquinho mais simples, tá certo? Segue esse mesmo espírito, é claro, mas com um problema físico em mãos é mais fácil da gente poder trabalhar, tá certo? Então, tentem terminar essa sequência de derivadas em casa. Se tiverem dúvidas na próxima aula, vocês me perguntem que a gente abre a conta, tá certo? Eu vou, então, caminhar agora, que isso, no final das contas acabou que foi uma introdução. Agora sim eu vou falar a respeito, vou começar a falar sobre as equações de Hamilton do movimento. Vamos tentar obter as equações de Hamilton do movimento. Bem, veja só. Para poder obter as equações de Hamilton, a gente vai ter que lembrar do que a lagrangiana depende. E o que a lagrangiana nos fornece. A lagrangiana, ela é uma função que usualmente nós expressamos em termos de cada coordenada generalizada, de cada velocidade generalizada e do próprio tempo. A maioria das vezes, né, principalmente se as forças atuantes forem conservativas, essa dependência no tempo não vai ser explícita. Mas, de uma maneira mais geral, pode ser que haja uma dependência explícita do tempo. Tá certo? Ora, ela é igual à diferença entre a energia cinética e a energia potencial. E dela, a gente tirou que a derivada em relação ao tempo, da derivada da lagrangiana em relação a cada coordenada QI ponto, menos a derivada da lagrangiana em relação a QI, isso aqui é igual a zero. Por outro lado, a gente já tinha feito algumas definições dentro do formalismo lagrangiano. Uma delas é a noção de momento generalizado, que é a derivada da minha lagrangiana em relação a uma determinada coordenada generalizada. Então, esse é um del L, del QI. Tá certo? Vamos guardar essa equação aqui até segunda ordem. Vamos chamar essa equação de equação 1. Reparem que essa equação 1, ela poderia ser utilizada na minha equação de Euler-Lagrange. Aqui na segunda parcela, essa que não é derivada, eu tenho exatamente a derivada da lagrangiana em relação a QI. Então, isso aqui, na verdade, está me dando um momento canonicamente conjugado associado à coordenada R. Eu vou, então, tomar isso como ponto de partida, tá certo? O fato de que o momento canonicamente conjugado é uma derivada da lagrangiana em relação a cada coordenada generalizada.
Então, a gente já sabe o seguinte. A derivada em relação... Correto. Oi. Esse aí não é a força generalizada, não? Momento... tá certo, Kevin. O del L QI ponto é que é o momento generalizado. E aí a derivada do momento em relação ao tempo me dá esse termo que a gente chama de força generalizada. Ok? Quer dizer, é esse cara aqui que é o momento generalizado, e não esse aqui. Ok? Então, eu vou ter a derivada em relação ao tempo de del L, del QI ponto, que é o momento generalizado PI, menos a derivada da Lagrangiana em relação à própria coordenada QI. Derivada de PI em relação ao tempo é um PI ponto. E a derivada de PI em relação ao tempo vai ser igual à derivada de L em relação a QI. Essa relação vai ser útil para a gente em um segundo momento. Agora, a hamiltoniana, ela é um somatório num índice I que vai de 1 até N do produto de cada momento generalizado pela correspondente velocidade generalizada. E isso aqui menos a minha lagrangiana. Essa é a minha definição de função hamiltoniana. Tá certo? Vamos verificar, então, como é que a gente vai construir um conjunto de equações que descrevem como o movimento acontece no formalismo hamiltoniano. Em geral, a gente sempre tem as velocidades generalizadas com a seguinte dependência. Então, cada velocidade generalizada depende, em geral, da coordenada generalizada, pode depender de outras velocidades generalizadas, pode ser que dependa, não quer dizer que vai depender, mas pode ser que dependa, e eventualmente pode depender do tempo. Aliás, essa dependência no QI ponto até pode ser eliminada. Na verdade, dá para expressar isso em termos do momento canonicamente conjugado a essa variável Q. Então, se a minha velocidade pode ser escrita em função desse conjunto de variáveis, do que será que a hamiltoniana deverá depender? A hamiltoniana, lembrando, é um somatório em I, indo de 1 até N, do produto de cada coordenada pelo seu correspondente momento. Então, é um produto de cada velocidade generalizada pelo seu correspondente momento. Então, PI, QI ponto, menos a função lagrangiana. A lagrangiana, em geral, vai depender de QI, QI ponto e do próprio tempo. Mas nós estamos falando que a velocidade generalizada, da qual a lagrangiana depende, e da qual a própria primeira parcela da hamiltoniana dependem, eu estou dizendo que essa velocidade pode ser expressa em função de Q, P e T. Se isso é verdade, e eu posso garantir que vai ser verdade, a minha lagrangiana, melhor, a minha hamiltoniana, pode ser escrita em termos de um outro conjunto de variáveis. Ela pode ser escrita em função de P. Ao invés da velocidade correspondente, ela pode ser expressa em termos de uma função que dependa de QI e de PI. E ela depende da lagrangiana, que, em geral, vai depender de QI, QI ponto e do tempo.
E se o QI ponto pode ser expresso em função de QI, PI e T, ou seja, posição, momento e eventualmente o tempo, a minha hamiltoniana poderia ser expressa como algum tipo de somatório, algum tipo de combinação de coordenadas que me dá uma função que dependa de QI, PI e do tempo T. Então vejam que isso não parece ser muito trivial, porque a gente fica com a impressão que a hamiltoniana vai depender do mesmo conjunto de coordenadas que a lagrangiana. Afinal, ela é construída a partir da lagrangiana. Mas veja que a lagrangiana, ela está expressa em função de 3 coordenadas: QI, QI ponto e do tempo. E o momento não está aparecendo explicitamente na minha lagrangiana. Não é usual você escrever o momento, a lagrangiana, como uma função do momento. Então, você vai levar em conta a dependência da função hamiltoniana com Q, P e T para tentar construir uma equação para a hamiltoniana que dependa de H, de Q, P e T. Quer dizer, a ideia é eliminar a velocidade generalizada em função do momento generalizado. Então, se nós temos uma hamiltoniana que, em tese, poderia depender de QI, QI ponto e do tempo, em geral, a gente não vai proceder dessa forma. Em geral, a gente vai mostrar que a maneira mais elegante, mais nítida de se escrever a hamiltoniana é como uma função do momento generalizado, do jogo, da coordenada generalizada QI e do próprio tempo. Esse conjunto de coordenadas, momentos e coordenadas correspondentes, isso aqui costuma receber o nome de espaço de fase. Então, a dinâmica hamiltoniana ela é construída num sistema de eixos denominado espaço de fase. Quando eu falo sistema de eixos, eu não estou querendo dizer algo em 3 dimensões, não, tá certo? Na verdade, isso aqui pode ser muito maior do que 3 dimensões, dependendo do número de coordenadas que você tem. Porque para cada coordenada, você vai ter que ter um momento correspondente. Então, se eu tenho 3 coordenadas de posição, eu teria 3 momentos correspondentes, totalizando, então, 6 coordenadas no espaço de fase. Seria um sistema a 6 eixos, o que, obviamente, não tem representação. Você não consegue escrever chapado, né, em 2 dimensões, algo que tenha 6 dimensões. Na verdade, você não consegue escrever um objeto hexadimensional em estrutura nenhuma, tá certo? Mas a ideia, no caso, seria essa. É em termos do que a hamiltoniana vai depender no final das contas. Vamos, então, verificar como você pode mostrar que a hamiltoniana depende das velocidades e das posições e dos correspondentes momentos generalizados. Vejam só. Conforme a gente viu agora há pouco, a hamiltoniana ela é um somatório num índice I, que vai de 1 até N, de cada momento QI, por cada velocidade QI ponto, menos a nossa função lagrangiana. Eu desejo mostrar que a minha hamiltoniana, de uma maneira geral, pode ser expressa em função de P e Q, dos momentos e das coordenadas generalizadas. Eu não tenho isso nesse momento, porque, por enquanto, a hamiltoniana está dependendo de velocidades generalizadas. Seja nesse termo ou no termo externo, no termo da lagrangiana, tá certo? Vamos então fazer o seguinte, vamos tentar construir a variação na hamiltoniana, a variação total na hamiltoniana, quando as minhas coordenadas sofrem algum tipo de variação. Primeiro eu vou considerar isso aqui.
a hamiltoniana enquanto função de P, Q e T. Então, se o H é igual a um somatório no índice I que vai de 1 até N, de QI, PI ponto. Aliás, minto, não é isso não. Oh, meu Deus do céu. Se eu estou afirmando que o H é uma função de cada coordenada, de cada momento e do tempo, como será que eu faço para calcular a diferencial de entropia de hamiltoniana DH? Ou seja, se as coordenadas Q e P sofrerem alguma variação, ainda que muito pequena, de quanto a minha hamiltoniana irá variar? É isso o significado desse DH no final das contas. Esse DH pode ser expresso como o quê? Você vai ter que escorrer por todas as coordenadas. Então, eu vou ter isso aqui escrito num somatório, que vai no índice I. Hoje está difícil, hein? Bom, vamos lá. Eu estava dizendo o seguinte, eu quero mostrar por que a hamiltoniana vai depender, em geral, de Q, P e, eventualmente, do tempo. Como é que você elimina a velocidade da hamiltoniana? Como é que você mostra isso? Não é fácil enxergar isso em um primeiro momento, não, porque a definição de hamiltoniana, ela depende da velocidade generalizada. Seja nessa primeira parcela, seja na lagrangiana, que é escrita em termos das velocidades. Mas a gente vai mostrar que a hamiltoniana pode ser escrita em função de Q, P e T. Então, as velocidades elas serão eliminadas. Então, veja só. Primeiro, eu vou considerar que isso é uma verdade, que eu posso expressar a hamiltoniana em função de Q, P e T. Para isso, eu vou calcular o diferencial de H. O diferencial de H representa a variação que a hamiltoniana sofre
quando a coordenada sofre uma pequena variação, o momento sofre uma pequena variação e, eventualmente, o tempo também pode variar. Então, isso aqui vai me dar o quê? Uma derivada parcial da Hamiltoniana em relação a QI, que é a coordenada generalizada, vezes a variação que essa coordenada possa ter sofrido. Mais uma derivada da Hamiltoniana em relação ao momento correspondente, PI, vezes a variação sofrida por esse momento, DPI. Essas duas parcelas são inclusas nesse somatório, que vai de 1 até n, em que o n representa o total de coordenadas generalizadas que eu tenho. O tempo não é uma coordenada generalizada, mas é um parâmetro do qual a Hamiltoniana pode depender. Ainda assim, eu tenho uma parcela, ela só não precisa ficar dentro desse somatório, que é a derivada de h em relação ao tempo, vezes uma pequena variação temporal dt. Por hora, eu vou guardar essa relação aqui. Chamar essa relação aqui de relação 1. E só com ela eu não consigo mostrar que a Hamiltoniana depende das coordenadas e dos momentos, não. Porque veja que eu obtive essa relação partindo do pressuposto de que a Hamiltoniana seja escrita em função de Q e P. Eu não sei se isso é possível. Mas partindo do pressuposto de que eu posso escrever a Hamiltoniana em termos dessas coordenadas, a variação na Hamiltoniana seria escrita por meio dessa relação, tá certo? Em um sistema qualquer de coordenadas. Eu vou ter que voltar na definição de Hamiltoniana. Quando eu volto na definição da Hamiltoniana, isso é um somatório num índice I, que vai de 1 até N, de cada momento PI, dQi ponto, menos a minha lagrangiana. PI vezes, né, QI ponto, né, a velocidade correspondente. Levando em conta que a lagrangiana é dependente de cada coordenada, de cada velocidade e, eventualmente, do tempo. Eu vou fazer o seguinte nesse momento. Eu vou calcular a variação em H a partir da definição de Hamiltoniana. Ora, isso aqui seria um somatório no índice I, que vai de 1 até N, do diferencial do produto PI, QI ponto, menos o diferencial da minha lagrangiana, que depende de QI, QI ponto e, eventualmente, do tempo T. Como que eu vou tratar o diferencial de um produto? O diferencial de um produto, ele segue a mesma lógica da derivada de um produto. Ele é igual à derivada da Hamiltoniana em relação à primeira parcela, aliás, ele é igual ao diferencial de PI, ou seja, o diferencial da primeira parcela, vezes QI ponto, diferenciei a primeira, preservei a segunda, mais a primeira vezes o diferencial da segunda. Então, um PI vezes o diferencial nas velocidades de QI ponto. Menos o diferencial da minha lagrangiana. Mas a lagrangiana, ela depende de 3 coordenadas. QI, QI ponto e T. Eu já sei que a lagrangiana tem essa dependência. Então, calcular o diferencial da função lagrangiana, que depende de QI, QI ponto e T, seria
a derivada parcial da minha lagrangiana em relação à coordenada QI vezes o diferencial em QI, mais a derivada da minha função lagrangiana em relação a QI ponto vezes o diferencial de velocidade de QI ponto, mais a derivada da lagrangiana em relação ao tempo parcial vezes uma variação temporal. Esse seria o diferencial de H escrito em termos da definição de Hamiltoniana. Eu vou chamar essa relação aqui de relação 2. E aí agora eu vou comparar 2 com 3. 2 com 1, aliás. Mas antes eu tenho que levar em conta algumas dependências que existem nessa relação 2. Que dependências são essas? São dependências que vêm da equação de Euler-Lagrange. Então, por exemplo, da equação de Euler-Lagrange, a gente sabe como escrever algumas dessas derivadas parciais. A derivada em relação ao tempo da derivada da função lagrangiana em relação a QI ponto menos derivada da lagrangiana em relação a QI, isso aqui tem que ser igual a zero. Só que a derivada da lagrangiana em relação a QI ponto é PI, é o momento da partícula. Eu tenho nessa parcela a derivada da lagrangiana em relação a QI ponto. A derivada da lagrangiana em relação a QI ponto é o momento canonicamente conjugado PI. Ainda da equação de Euler-Lagrange, eu teria que a derivada em relação ao tempo de PI, que é a derivada da lagrangiana em relação a QI ponto, menos del L, del QI, isso aqui tem que ser igual a zero. Mas na notação que nós estamos utilizando, tomar uma derivada em relação ao tempo é colocar o pontinho em cima daquela variável. Então, a derivada de P em relação ao tempo é um PI ponto. E isso é igual a del L, del QI. Que é de onde vem o conceito de força generalizada. E se nós observarmos o cálculo do diferencial de H, que foi colocado aqui em cima, a derivada da lagrangiana em relação a QI é exatamente o PI ponto. Então, o meu diferencial de H ele vai ser igual a um somatório num índice I que vai de 1 até N do que? Diferencial do momento PI vezes QI ponto. Então, QI ponto, diferencial do momento PI. Mais PI de QI ponto. E aí vem a parte agora dependente da lagrangiana, né? O del L, del QI é meu PI ponto, com um sinal negativo. Menos PI ponto vezes DQI. Menos. Ainda na parcela anterior, del L, del QI ponto, é PI.
PI, DQI, ponto. Menos a derivada da minha função lagrangiana em relação ao tempo, vezes o diferencial de tempo dt. E aí, dá para se perceber que algumas parcelas aqui podem se cancelar. Quando você olha para essa relação, você vê que PI DQI ponto, que veio do diferencial do produto de PI com QI, pode ser eliminado com esse termo que veio da equação de Euler-Lagrange. O fato de que a derivada de L em relação a QI ponto é um PI ponto, né? Obrigando que o del L del QI seja igual ao próprio PI ponto. Aqui eu tenho PI DQI ponto menos PI DQI ponto. Repara que é a mesma parcela, porém com o sinal trocado. Esse camarada pode ser eliminado com esse camarada. Observem o seguinte. Foi eliminado exatamente o termo aonde eu tinha um diferencial das velocidades generalizadas. E o que isso quer dizer para mim? Que a minha hamiltoniana não será dependente das velocidades generalizadas. Porque na hora que você calcula o diferencial total de uma função, o que você faz? Na hora que você calcula o diferencial total de uma função, você expande o diferencial levando-se em conta de quais variáveis a sua função depende. Então, agora há pouco, quando eu supus que a hamiltoniana fosse dependente da coordenada de posição, da coordenada generalizada, do correspondente momento e do tempo, olha como que eu expandi o diferencial. Del H, del Q, dQ, que é uma dependência na coordenada dQ. Del H, del P, dP, uma dependência na coordenada de momento. E del H em relação ao tempo, dt, uma suposta dependência, então, da variável temporal. O que me diz, então, de qual função de fato, de quais variáveis de fato a sua função depende, é o diferencial total da função. Então, nesse caso, essa minha hamiltoniana deveria depender de Q, P e T. Mas eu não posso cravar que isso é verdade, porque eu supus isso aqui. Eu tomei isso como um ponto de partida. Por isso que o que realmente deve ser levado em conta é o que eu estou fazendo agora na definição da hamiltoniana em termos da lagrangiana, tá certo? Isso, para mim, é que tem que ser levado em conta para ver do que a minha hamiltoniana vai depender no final das contas. Mas, usando as equações de Euler-Lagrange, a gente vai chegar no seguinte. A gente vai ter um somatório em I, indo de 1 até N, de QI ponto dPi, menos PI ponto dQi, menos a derivada da minha lagrangiana em relação ao tempo multiplicado pelo diferencial de tempo dt. Então, isso aqui eu vou chamar de relação 3. E agora dá para perceber que, assumindo que as equações de Euler-Lagrange são válidas, a minha hamiltoniana vai depender das coordenadas de posição, das coordenadas de momento e, eventualmente, do tempo. Ela é uma função de QI, PI e do tempo. Ela não é dependente das velocidades generalizadas. A expressão correta da hamiltoniana não depende das velocidades generalizadas. Depende das coordenadas de localização, seja qual for o sistema de coordenadas que você utilizar, e dos momentos correspondentes a essas coordenadas. Tá, mas isso tudo foi feito porque eu quero, de alguma maneira, chegar nas equações de Hamilton do movimento. E nós ainda não fizemos isso. Só que agora há pouco, a gente
supondo que o H fosse uma função das coordenadas de posição dos correspondentes momentos e do tempo, nós mostramos que o diferencial de H seria um somatório no índice I, indo de 1 até N, da derivada parcial de H em relação a QI, dQi, mais a derivada parcial de H em relação a PI, vezes o correspondente momento dPi. Mais a derivada da Hamiltoniana em relação ao tempo, multiplicado pelo diferencial de tempo dt. São duas expressões diferentes para se expressar o mesmo diferencial. Uma que eu supus ser verdadeira. Eu supus que o H pudesse ser função de Q, P e T. Essa relação 3 não é uma suposição, ela é uma verdade. Porque ela pressupõe a validade das equações de Euler-Lagrange. E ela está mostrando para mim que a Hamiltoniana depende de PI, QI e do tempo T. Eu preciso casar essas duas relações. Uma que tem uma base de fundo matemática, que ela supôs que a Hamiltoniana pudesse depender dessas variáveis, então é assim que eu calcularia matematicamente a variação total em H, com uma que é obtida fisicamente. Porque ela é obtida a partir da definição de Hamiltoniana e a partir da validade das equações de Euler-Lagrange. Então eu tenho que casar algo que é puramente físico, que é essa minha relação 3, com algo puramente matemático, que é essa relação, que eu acho que é a relação 1, que eu chamei ali atrás, enfim. De qualquer maneira, chamando essa relação de relação 4, agora, para que haja uma equivalência entre as duas, eu preciso exigir que a relação 3 seja igual à relação 4. Termo a termo. E aí, com isso, a gente vai chegar no seguinte conjunto de igualdades. Para dizer que essas duas relações são iguais termo a termo, eu tenho que pegar o coeficiente de cada variável e igualar com o coeficiente correspondente da outra variável. Então, se eu pegar os coeficientes de QI na equação 3 e na equação 4, eu vou concluir que PI ponto, que é o coeficiente de dQi na equação 3, tem que ser igual à derivada, aliás, a menos de um sinal, né? Menos PI ponto tem que ser igual a derivada de H em relação a QI, que são os correspondentes coeficientes na equação 3 e na equação 4. Derivada da Hamiltoniana em relação a PI é um coeficiente de dPi. Quem é o coeficiente de dPi na outra relação? É o QI ponto. QI ponto tem que ser igual à derivada de H em relação a PI. E, por fim, não é uma das equações de Hamilton do movimento, mas é uma verdade. A derivada da Lagrangiana em relação ao tempo é o negativo da derivada da Hamiltoniana em relação ao tempo. Porque o coeficiente da variação temporal ele tem que ser igual nas duas relações. Então, o ΔH, ΔT, que é o coeficiente da variação temporal na relação 4, tem que ser igual ao negativo da derivada parcial da Lagrangiana em relação ao tempo. Eventualmente, né, eles podem até ser iguais. Quando essas duas derivadas serão exatamente iguais, sem sinal, sem nada. Se a Hamiltoniana e a Lagrangiana não forem explicitamente dependentes do tempo. Aí as duas derivadas parciais dão zero e elas são de imediato iguais, sem levar em conta sinal, sem nada. Mas as duas primeiras relações é que são realmente as mais importantes para nós, que são as chamadas equações de Hamilton do movimento.
a derivada da Hamiltoniana em relação à coordenada generalizada QI é menos PI ponto. E, por sua vez, a derivada da Hamiltoniana em relação a PI tem que ser igual a QI ponto. A gente vai perceber que há uma diferença essencial, então, entre o formalismo lagrangiano e o formalismo hamiltoniano. Duas diferenças, a bem da verdade. Uma é a própria questão das variáveis da qual a hamiltoniana vai depender. Então, qual será a diferença essencial entre Hamilton e Lagrange, os formalismos de Hamilton e Lagrange? O primeiro diz respeito, então, às... como é que eu vou dizer? O primeiro diz respeito às variáveis da qual cada conjunto de equações vai depender. A lagrangiana é uma função de cada coordenada generalizada e da velocidade generalizada correspondente. Eventualmente pode depender do tempo, mas vamos imaginar que não suponha, que não dependa. E a hamiltoniana não será a função das velocidades generalizadas. Ela será a função de QI e de PI, da coordenada de posição e do correspondente momento associado àquela posição. Essa é a primeira diferença. A segunda diferença é que talvez seja a mais importante, principalmente do ponto de vista de solução de alguns problemas físicos. A gente viu que a equação de Euler-Lagrange, ela equivale à segunda lei de Newton. E nos problemas que a gente andou resolvendo no formalismo lagrangiano, foi possível perceber que a equação de Euler-Lagrange, ela cai numa equação diferencial de segunda ordem, como é a própria segunda lei de Newton. No formalismo hamiltoniano, isso aqui, em geral, não vai acontecer. As equações que representam, para mim, as equações de Hamilton do movimento, elas são equações diferenciais de primeira ordem. Então, elas são equações diferenciais de primeira ordem. E já Euler-Lagrange vai me conduzir a um conjunto de equações diferenciais de segunda ordem. Então, isso aqui são EDOs de primeira ordem, em geral. Não dá para garantir que é sempre, mas praticamente sempre. Tá certo? E o Euler-Lagrange ele vai ser uma equação diferencial de segunda ordem. Tá certo? Essas são as duas diferenças essenciais. Em termos do formalismo, a gente vai ver que as coisas que a gente calcula acabam que são muito similares, apesar da construção ser um pouquinho diferente. Tá joia? Vamos fazer um exemplo, então, para a gente continuar. Apesar de que só eu falei até agora e eu teve essas interrupções, até esse momento, alguém quer perguntar alguma coisa? Tá dando para acompanhar? Tudo tranquilo, por mim. Tranquilo. Amanda, tá aí? Tô sim, professor. Tá ok. Depois eu sempre revejo sua aula, tá? Então tá. O primeiro exemplo é esse aqui, então. É para usar o formalismo hamiltoniano para encontrar as equações de movimento de uma partícula que se movimenta numa casca cilíndrica. Então, é para encontrar as equações de movimento
de uma partícula que se move numa casca cilíndrica dentro dela. Então, é no interior de uma casca cilíndrica de raio R. Onde você vai ter uma superfície definida por essa relação aqui. Exatamente por você ter um tipo de vínculo, né? Você vai ter uma equação como essa. A partícula se movimentar ao longo de uma casca cilíndrica, né, no interior dessa casca, a distância dela em relação ao centro do cilindro sempre é uma constante. E essa distância equivale a uma linha lateral circular ao redor desse cilindro. É o perímetro desse cilindro, tá certo? Há uma suposição nesse problema que é a seguinte. A gente vai supor que essa partícula ela está sujeita a uma força radial. Mas não é radial ao longo do raio do cilindro, não. É uma força direcionada para a origem do sistema de coordenadas. E ela é proporcional à distância da partícula à origem. Algo como isso aqui. Está aqui seu sistema de coordenadas. Acho que minha figura não vai ficar muito boa, não, mas tá bom, vai assim mesmo. Mas é basicamente uma coisa como essa aqui. Ficou péssimo, porque o centro ficou parecendo que está cá no canto, mas não é não, tá? O centro está coincidindo com o centro do cilindro mesmo. Então, digamos que a partícula esteja nesse momento aqui, nesse pontinho amarelo que eu marquei aqui. A partícula, então, ela vai se movimentar sempre presa à casca do cilindro. Ela pode subir, descer, enfim, mas no final das contas ela vai descrever um movimento tipo uma hélice. Porque ela vai se movimentar tanto para cima quanto para baixo, como também vai descrever um movimento circular. Vai ser algo mais ou menos assim que ela vai fazer. Porque a força que está aplicada nessa partícula, ela aponta nessa direção e nesse sentido. Na verdade, aqui é o vetor posição da partícula, que eu estou chamando genericamente de R, e a força que é sentida por essa partícula, ela aponta radialmente para dentro do cilindro. Mas esse radial, no caso, é um radial em coordenadas esféricas, né? Esse F é proporcional a essa distância radial. Por que o sinal negativo? Porque a força está orientada contra o vetor posição da partícula, tá certo?
Tem dias que é melhor não sair de casa. Tá doido. Bom, eu estava dizendo o seguinte, eu coloquei o enunciado do problema e eu tentei explicar como é que é o movimento que a partícula vai sofrer. Isso vocês acompanharam? Sim. Você tinha escrito tudo isso já. Então vai ser... Oi, Kevin. Você já tinha escrito tudo isso aí já. Porque eu até achei que já tinha caído já. Tinha caído antes disso. Ok, então. A lagrangiana é a expressão da energia cinética menos a energia potencial. Até aí tudo bem. A energia cinética em coordenadas cartesianas vai ser muito simples de ser escrita. Meio da massa vezes o quadrado da velocidade. Ou meio da massa vezes a velocidade na direção x ao quadrado, mais a velocidade na direção y ao quadrado, mais a velocidade na direção z elevado ao quadrado. Claro que, pelo tipo de movimento que a partícula vai descrever, obviamente vai ser vantajoso a gente migrar para coordenadas cilíndricas, tá certo? Mas por hora é assim que a energia cinética deveria ser escrita. Eu só tenho que me preocupar com a energia potencial, tá certo? A energia potencial vai me fazer pensar um pouquinho mais. Antes de me preocupar com a energia potencial, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a conversão de coordenadas, tá certo? De coordenada cartesiana para coordenada cilíndrica nesse problema. Então, vejam só. Você tem um cilindro você tem a partícula em um determinado momento localizada nessa posição aqui. Essa posição ela está marcada em relação ao centro do cilindro, tá certo? É um vetor, posição que eu vou chamar de R. Ora, para que a gente possa saber a localização da partícula em coordenadas cilíndricas, o que a gente precisa fazer? A gente precisa projetar a posição da partícula no plano XY, daí tomar essa projeção e traçar uma linha radial que vem da origem até o local dessa projeção, daí pegar essa projeção e rebater aqui no eixo X e aqui no eixo Y. Vou então precisar de um ângulo auxiliar para isso, para que eu possa fazer essa decomposição. Vou chamar esse ângulo aqui de φ. Então eu vou ter uma coordenada X, que é igual a R. Eu tenho até que ficar velhar com isso. Deixa eu prestar atenção nesse negócio direito. Só para não fazer bobagem nessa transformação de coordenadas aqui. Espera aí, só um minutinho, gente. Então, a linha radial que vem da projeção da partícula até a origem seria essa aqui, que eu vou chamar de Rzinho, né? Então, eu teria que pegar essa distância Rzinho aqui, que é um raio da base do seu cilindro, né? Então, isso aqui vai me dar R cosseno de φ. Então, o X, ele vale Rzinho cosseno de φ. O Y é igual a R vezes seno de φ. E o Z? O Z é o próprio Z. O Z em coordenadas cilíndricas e em coordenadas esféricas, ele tem a mesma expressão, tá certo? É simplesmente a altura da partícula em relação ao plano XY.
Primeira coisa que a gente percebe, e a primeira coisa que a gente deve perceber ao fazer a análise de um problema via formalismo hamiltoniano. Você escreveu as equações de transformação de coordenadas. Elas dependeram explicitamente do tempo? Não. Pode ser que a distância radial dependa do tempo. Não vai ser o caso, porque a partícula vai se movimentar presa à superfície interna do cilindro. Então, essa distância radial Rzinho vai ser uma constante. O φ é que vai ser variável, a altura Z vai ser variável também, mas o R vai ser constante. Pode ser que seja um problema em que a equação de transformação de coordenadas dependa do tempo, mas não foi o caso. Então, esse é um primeiro aspecto importante. As equações de transformação de coordenadas não dependerem explicitamente do tempo. Esse aspecto é importante porque isso é uma das coisas que você precisa ter para poder afirmar que a hamiltoniana será a energia do seu sistema. Isso vai trazer como implicações, num segundo momento, o fato da energia cinética ser uma função quadrática das velocidades. Tá certo? Vamos, então, calcular essas velocidades, então. O x ponto vai ser igual a derivada em relação ao tempo de R vezes o cosseno de φ. Apenas observem que, nesse problema, já que o movimento vai se limitar a uma superfície com raio constante, esse Rzinho aqui, então, é fixo. Ele não é variável. Ele poderia tranquilamente sair para fora da minha derivada. E aí a derivada de cosseno de φ, ela me dá menos seno de φ. Porém, essa é a derivada do cosseno de φ em relação ao próprio φ. E aqui a derivada é feita em relação ao tempo. Tem que aplicar a regra da cadeia. Tem que derivar o próprio φ em relação ao tempo, que me dá um φ ponto. O y ponto vai ser a derivada em relação ao tempo de R seno de φ, que vai ser igual a R cosseno de φ vezes φ ponto. E o z ponto é igual ao z ponto, ou seja, a mesma maneira como eu expresso a velocidade em coordenadas cartesianas, eu expresso também em coordenadas cilíndricas. A minha energia cinética dá, então, meio da massa vezes quadrado da velocidade ao longo do eixo x. R ao quadrado, seno ao quadrado de φ, φ ponto ao quadrado. Quadrado da velocidade ao longo de y. R ao quadrado, cosseno ao quadrado de φ, φ ponto elevado ao quadrado. Quadrado da velocidade em z. Simplesmente z ponto elevado ao quadrado. Não tem uma equação de transformação mais simples do que essa. Isso vai dar meio da massa vezes R ao quadrado, φ ponto ao quadrado, mais z ponto ao quadrado. Por quê? Porque a primeira parcela vai com R ao quadrado e φ ponto ao quadrado, assim como a segunda. Eu posso colocar R2, φ ponto 2 em evidência e sobraria seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que é igual a 1. Portanto, essa aqui seria a expressão da minha energia cinética. Olha as velocidades que estão aparecendo. Apareceram duas velocidades. Uma em φ e uma em z. Não apareceu velocidade em R porque o R é fixo. A partícula move-se apenas ao longo da casca do seu cilindro. Mas o mais importante é perceber o seguinte: a energia cinética é uma função quadrática das velocidades. Isso é excelente.
Porque isso é mais um indício que eu preciso para poder afirmar que a hamiltoniana é a energia do meu sistema. Essa, então, é a expressão da minha energia cinética. Tá certo? E a energia potencial? Como que a gente vai proceder para a energia potencial nesse caso? Primeiro a gente verifica se a força é conservativa. Essa é a primeira coisa que teria que ser feita. Uhum. Provavelmente, a gente vai ter uma parcela de energia potencial gravitacional, que é uma parcela simples de ser contabilizada. Vai dar uma massa vezes a gravidade vezes a altura da partícula em relação ao plano XY. Né? Isso considerando a ação da força-peso. Só que a gente tem uma segunda força, que, aliás, é a mais importante do problema, que é essa força que vai fazer a partícula, de fato, descrever uma helicoide dentro do cilindro, uma curva helicoidal. É a força que é dada por menos K vezes aquele vetor posição R. Será que essa força é uma força conservativa? Como que eu verificaria isso? Para ver se a força é conservativa, pode ver se o rotacional dela é nulo. Exato. Nesse caso, teria preferência por algum sistema de coordenadas? Boa pergunta. Não, cara, na verdade não tem. Para essa força, eu posso garantir que você não tem nenhuma preferência, não. Posso garantir que não vai haver nenhuma preferência. E, inclusive, você poderia fazer o cálculo tranquilamente em coordenadas cartesianas. Porque, olha só, digamos que a partícula esteja aqui nesse instante. Eu vou até tirar da borda dessa linha aqui, porque fica parecendo que eu estou pegando em cima dessa borda do cilindro, vamos dizer assim. Mas não é isso, não. A partícula está aqui, ó. Então, o vetor posição da partícula nesse instante, ele aponta para cá. Mas esse vetor posição, ele é muito simples de ser calculado no final das contas. Por quê? Ele representa a altura da partícula em relação ao plano XY. E você pode projetar esse vetor aqui embaixo para tirar qual vai ser a componente x e qual vai ser a componente y da partícula, de posição da partícula. Então, o seu R, ele é, no final das contas, a soma de um vetor ao longo do eixo x, com um vetor ao longo do eixo y e um vetor ao longo da vertical, ao longo do eixo z. Você pode tranquilamente escrever o R como sendo uma coordenada x na direção y, mais uma coordenada y na direção j, mais uma coordenada z
na direção K. Então, a sua força, ela vai ser menos K vezes X na direção Y, menos K vezes Y na direção J, menos K vezes Z na direção K. Essa é a expressão da sua força em coordenadas cartesianas. E se eu quisesse escrever em coordenadas cilíndricas? Teria problema nenhum. Em coordenadas cilíndricas, você teria esse seu vetor posição R escrito da seguinte maneira. Ele teria uma projeção radial aqui no plano XY, que é aquele vetorzinho de módulo Rzinho, na direção R chapéu, em que o R chapéu é um vetor unitário que aponta ao longo da linha radial no plano XY. Aí eu preciso de uma componente tangencial, relativa a esse ângulo φ aqui embaixo. É a componente que verifica qual a variação que você tem na posição da partícula quando o φ sofre uma variação do movimento. Essa componente ela depende da posição radial da partícula e da posição angular dela. Ela é dada por R vezes a posição angular φ vezes φ chapéu. Mais uma altura Z na direção K chapéu. Essa seria a expressão do seu vetor posição em coordenadas cilíndricas. É claro que pela posição do objeto, eu até poderia pensar em calcular essa força em coordenadas esféricas. Mas eu só ganharia a força. O resto, tudo ficaria mais difícil. Porque o movimento não está acontecendo ao longo de uma superfície esférica. Mas se você quiser verificar que a força é conservativa em coordenadas esféricas, você deve escrever o vetor posição R da partícula. Isso aqui em coordenadas esféricas. Como que esse vetor vai ser calculado em coordenadas esféricas? Ele vai ser igual a um módulo de Rzão vezes um Rzão chapéu, colocando um vetor unitário Rzão apontando para cá, tá certo? Esse seria o vetor posição da sua partícula, tá certo? Você só teria componente na radial mesmo. Pois bem, aí agora você tem que calcular o rotacional. Aí eu vou deixar como uma tarefa para vocês o seguinte. Calculem o rotacional dessa força e verifiquem que esse rotacional é zero. Façam essa verificação nos 3 sistemas de coordenadas. É meio óbvio, tá certo? Então a conta vai acabar sendo meio maçante no final das contas, mas com o treino não custa verificar. Fazem coordenadas cilíndricas e cartesianas, para vocês realmente se convencerem que a mudança do sistema de coordenadas não vai fazer a posição da partícula, o potencial deixar ou não de ser conservativo. Vocês vão verificar que a força é zero, que o rotacional da força é zero. Se isso é verdade, essa força é conservativa. E é óbvio que dá para perceber que a força vai ser conservativa, até mesmo sem fazer conta. Por quê? Porque quando você escreve o vetor posição da partícula em coordenadas cartesianas, isso fica muito evidente. Você tem uma força do tipo menos kx ao longo do eixo x,
uma força do tipo menos K vezes Y ao longo do eixo Y e uma força do tipo menos K vezes Z ao longo do eixo vertical. Quando você tem forças dessa natureza, uma força que é proporcional à coordenada da partícula, porém oposta ao vetor posição da partícula, que tipo de movimento a partícula vai descrever? Essas forças, elas são forças do tipo lei de Hooke. Lá da física 2, lá do movimento harmônico simples. Então, a gente consegue mostrar que a energia potencial associada a cada um desses movimentos em X, Y e Z é uma energia potencial típica de um sistema massa-mola. Então, a partícula vai oscilar ao longo do eixo X, vai oscilar ao longo do eixo Y e vai oscilar ao longo do eixo Z também. Ao longo do eixo X e Y é natural, porque ela está descrevendo um movimento circular. E é fácil ver que o movimento circular, ele é uma composição de dois movimentos harmônicos, um em X e um em Y. Mas, além disso, você vai ter um movimento harmônico no eixo Z. Então, a partícula vai fazer uma hélice para cima, depois uma hélice para baixo. Faz uma hélice para cima, faz uma hélice para baixo. E assim por diante. Então, já que a força F é conservativa, dá para a gente calcular um potencial. Então, eu vou deixar para vocês uma tarefinha bem besta, que é a seguinte. Obter a função energia potencial. E aí você vai mostrar que ela é igual a uma certa força F de Rzão. Aliás, são energia potencial, né? Não uma força. A energia potencial em função da posição Rzão da partícula, isso aqui dá meio de K vezes Rzão elevado ao quadrado. Ou meio de kx2 mais meio de ky2 mais meio de kz2. Essa seria a expressão da energia potencial da partícula, claro, em coordenadas cartesianas, né? E aí, o que a gente percebe? Que essa energia potencial, ela não é dependente das velocidades. Se ela não é dependente das velocidades, as três condições para que a Hamiltoniana possa descrever a energia mecânica de um sistema foram cumpridas. Então, primeiro, as equações de conversão de coordenadas não foram explicitamente dependentes do tempo. A energia cinética é uma função quadrática das velocidades. E aqui é aquilo que era o mais óbvio, que dava para perceber desde o começo, até pela natureza da força. O potencial correspondente não traz dependência com as velocidades. Cumpridos todos esses requisitos, então você vai poder discutir no final que a Hamiltoniana realmente vai ser igual à energia mecânica do seu sistema. Vai ser igual à soma da energia mecânica, cinética com a energia potencial. Beleza? Obtenham para mim isso para a aula de quarta-feira, por favor. Eu não vou continuar agora, gente. Meu horário de fundamentos de mecânica já vai começar, que é a física 1 que a gente tem aqui em São João del Rei, tá certo? Então, a nossa aula de hoje eu termino por aqui, tá bom? Boa noite. Boa noite para vocês. Até quarta-feira, se Deus quiser, gente. Boa noite. Edson, Até mais. Fala, Kevin. Tem mais, Thomas? é para considerar a energia gravitacional nesse problema ou não? Ô, Kevin, num primeiro momento você pode considerar a energia potencial, sim. Tá certo? Então você vai ter um menos mgz, massa vezes gravidade vezes altura. Tá certo? No primeiro momento você pode colocar. Tá joia? Beleza. Falou. Então tá bom. Cara, um abraço até quarta-feira, viu? Abraço. Falou, até mais.